Bom dia, eu sou o pastor Jader. Nós estamos aqui após um momento de oração e meditando na palavra de Deus e lendo um livro de Gênesis, no capítulo 1, há um texto bíblico interessante. No versículo 26 diz o seguinte: então Deus determinou, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem no chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, e a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que rasteja. É interessante observarmos que Deus, quando criou um homem, Ele criou ele com o propósito de domínio. Domínio não é só você exercer uma chefia, uma liderança. Domínio também requer administração. E a pergunta desta manhã é: como nós temos administrado aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos? Como nós temos nos portado diante daquilo que Deus colocou em nossas mãos para nós administrarmos? Com certeza todas as pessoas que vivem nessa terra têm algo para administrar. Seja a administração de muitos bens, alguns têm muitas riquezas, outros poucos, outros quase nenhuma, mas todos com certeza têm algo para administrar. Tem algo que Deus colocou em suas mãos. E às vezes há um questionamento dos seres humanos que não são abençoados por Deus. Não são abençoados por Deus, principalmente na área financeira. E a questão é a seguinte: Deus precisa de algo para multiplicar. Você não tem como você multiplicar algo do nada. Quando você faz nascer algo do nada, você está criando, você não está multiplicando. E Deus, quando prometeu para nós que nos daria prosperidade, Ele disse que multiplicaria. Para que haja multiplicação, tem que haver algo na mão. Há uma passagem interessante de Eliseu, e eu quero frisá-la também, quando ele é procurado por uma mulher, por uma viúva, e a primeira palavra dessa mulher é o seguinte: olha, o senhor sabe que o meu marido era temente a Deus. Ela já colocou logo diante do profeta a questão do temor do marido morto, e os seus filhos estavam sendo levados para pagar uma dívida que esse morto havia deixado. Qual foi a primeira pergunta de Eliseu para aquela mulher? O que você tem em casa? E a pergunta de Deus para nós nesta manhã é: o que nós temos nas mãos para ser multiplicado? E como nós temos administrado isso? Deus tem prazer na prosperidade dos seus filhos. Deus se alegra em prosperar os seus filhos. Mas é necessário que os seus filhos aprendam a administrar aquilo que Deus tem colocado em suas mãos, a fazer multiplicar, através da bênção de Deus, aquilo que Deus tem colocado em suas mãos. Deus, com certeza, escreveu para mim e para você um legado de bênção, um legado de vitória, um legado de prosperidade. Ele se alegra nisso, Ele quer compartilhar conosco as riquezas dessa terra. Mas há necessidade que nós aprendamos a administrá-las. Que nós não sejamos negligentes como Adão, porque Adão tinha consigo toda a terra para sujeitar, para dominar. Ele tinha um presente de Deus. Ele foi agraciado com Deus por uma mulher segundo o seu sonho. Mas a má administração de Adão com Eva, e a má administração de Eva com aquilo que o Senhor tinha dado, com aquilo que o Senhor tinha ordenado, levou-a a ouvir a serpente. E quando ela ouviu a serpente, ela trouxe aquilo que a serpente disse a ela também para o seu marido. Eles comeram o fruto, e você conhece a história. Assim gerou a queda do homem. Por quê? Porque houve uma má administração. Porque eles não cuidaram daquilo que Deus tinha dado para eles. E eu chamo você nesse dia para meditar sobre isso, para pensar sobre isso. Como você tem administrado aquilo que Deus colocou nas suas mãos? Como você tem administrado o seu salário? Como você tem administrado a sua vida? Porque muitos acham que
podem viver dissolutamente, e isso é uma má administração da vida. Nós temos o nosso corpo, nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Nós precisamos cuidar da nossa saúde, nós precisamos cuidar dos nossos bens. Como você tem cuidado da família que Deus te deu, dos filhos que Deus te deu, da esposa que Deus te deu, do marido que Deus te deu? Como você tem administrado as bênçãos de Deus? Muitas vezes, a infelicidade nasce da má administração. Os seres humanos às vezes reclamam, principalmente na área conjugal, às vezes eles reclamam dos problemas que têm conjugalmente, mas eles se esquecem da má administração. Onde é que eu estou errando? Onde é que eu estou falhando? Por que está e falamos que estamos desanimados, que já não temos mais vontade de servir ao Senhor, mais vontade de caminhar com Deus, mais vontade de buscar o Senhor, eu já não creio mais nisso. Mas houve um momento que eu deixei falhar na administração da minha vida espiritual. E Deus te chama hoje para pensar sobre isso, na sua responsabilidade como administrador dos bens que Ele te entregou. Seja bens financeiros, seja bens espirituais, sejam bens físicos, sejam bens emocionais. Como você tem administrado isso? E que o Espírito do Senhor te encha nesse dia e te dê a graça de ser um grande administrador dos bens de Deus. Saiba que você é agraciado por Deus, em qualquer nível que for. Seja você uma pessoa de muitas posses, seja você de poucas posses, mas saiba que aquilo que você tem, você pode multiplicar de acordo com a sua administração. Que o Senhor Deus te abençoe e te dê um dia poderoso em Cristo Jesus. Amém.